Bem-vindo ao último episódio da série Dinheiro e Fé. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui. Foram 7 episódios, eu programei 6, acabei fazendo um extra aí sobre o risco e a Bíblia aí na última semana. Então foram 7 episódios e esse aqui é o mais importante. Eu trabalhei todo esse período de séries para você poder chegar até esse aqui e entender o que eu vou falar para você agora nesse momento. A gente terminou o último episódio falando sobre a percepção errônea que a gente tem do risco e a Bíblia. O que a Bíblia tem a ver com essa questão do risco, como a gente enfrenta o risco, ou como a gente lida com o risco. Tem a percepção realmente do que o risco é. Eu queria só começar esse episódio aqui fazendo uma leitura de um texto de Ellen White, que é importante para os adventistas porque é uma das pioneiras da igreja. Ela fala exatamente sobre a parábola dos talentos da seguinte maneira: foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Não me diga, se você olhar, você vai ver que aqui, nesse vídeo que eu coloquei aqui lá no canal Filantropando, você vai ver que 96% dos brasileiros, é claro que a Ellen White não tá falando do Brasil, né? Mas 96% dos brasileiros são analfabetos financeiros. Você entende isso? Por isso que essa série é muito importante para nós cristãos. A gente começar a abrir o nosso olho e entender direito qual que é a relação correta que a gente precisa ter com o dinheiro. Voltando pro texto, ela diz assim, olha, não está sendo compreendido plenamente a parábola dos talentos. A parábola se aplica aos bens temporais que Deus confiou a seu povo. Deus exige que os que possuem bens aqui ponham seu dinheiro em giro para Ele. Ponham-no na causa para espalhar a verdade. Testemunhos Seletos, volume 1. Página 69. Olha que interessante isso. Tava lá o tempo todo na nossa frente, a gente não presta atenção nas coisas, tá o tempo todo lá na nossa frente. O texto bíblico é claro ao falar sobre os talentos, sobre a relação com o dinheiro, sobre banco, sobre juros, sobre tudo isso, e a gente passa reto sobre essas informações porque a gente tem um monte de preconceito que eu espero que tenham caído enquanto a gente fez esse estudo aqui durante essa série. Se você tiver perguntas que a série não respondeu, coloca nos comentários. Quem sabe eu não faço ainda um episódio extra para responder somente as suas perguntas. Ela termina falando assim que o dinheiro é para espalhar a verdade. A gente vem para o tema final, que é o tema da missão. E a missão nunca vai ter recursos se você, como cristão, não aprende a ser um dispenseiro de Deus. Nunca vai ter. Sempre vai faltar. Se você não tem orçamento, se você não entende que você é um dispenseiro de Deus, que o que você está recebendo de Deus, você precisa organizar isso da maneira adequada para dar não só para você, mas para os outros, e para a missão, nunca vai ter a missão, porque você nunca tem nem para você, porque você não organiza isso, porque você acha que tem gente que acha que é até pecado falar disso, se organizar financeiramente, porque tá dando muita atenção para esse assunto, mas esse é um assunto essencial na vida de qualquer ser humano. A gente não pode querer fugir do amor ao dinheiro simplesmente virando um relaxado financeiro. Isso aí é o outro extremo. O extremo do cara que é o ganancioso, o ambicioso, que ama o dinheiro de verdade, e tem o outro extremo daquele que nem se preocupa e a vida dele é uma bagunça financeira, a vida dele e da família dele. E aí a missão não vai pra frente. É difícil da missão encontrar recursos para isso. Mas se você se organiza a sua vida financeira, aí você consegue ajudar pessoas e a missão também. Quando eu iniciei a minha vida pastoral, quando decidi ser pastor, na verdade, e fui fazer teologia, eu tinha uma visão muito pequena desse assunto. Tão pequena que uma das razões pela qual eu resolvi fazer teologia, eu entendi o chamado de Deus, obviamente, mas eu entendi que em vivendo do ministério, eu teria como viver exclusivamente para Deus. Então eu pensei assim, olha, se eu vou trabalhar só para Deus, que é o que eu quero, é o meu desejo, é o meu chamado, eu preciso ir para alguma coisa onde eu não preciso pagar minhas contas, para eu poder ser exclusivo para o trabalho de Deus. Eu achava isso maravilhoso, achava isso uma ideia inteligente, achava isso que era o melhor caminho. Até que um dia, no curso de teologia, eu assisti a uma palestra, a gente tinha capelas lá que a gente recebia palestrantes, e eu assisti uma palestra de um advogado, que foi muito marcado na minha vida essa palestra, esse testemunho, um advogado chamado Dr. Mauro Braga. E vocês devem conhecer, muitos de vocês devem conhecer o Dr. Mauro Braga, eu já ouviu falar, principalmente você que já é adventista, porque ele é adventista também. E ele fazia uma série de classes bíblicas na igreja do Tatuapé, e ele contou ali seu testemunho, e ele era um advogado. Mas ele tinha uma vida ministerial muito grande. Ele tinha uma vida pastoral muito grande. E eu assisti ele contando a história dele, eu pensei assim, naquele dia me caiu a ficha, como eu fui bobo de achar que eu precisava viver 100% recebendo dinheiro para ser ministro. Não, você não precisa. Em qualquer ramo de atividade que você estiver, você pode ser ministro de Deus se você se organizar. É simples assim. Paulo era um cara assim.
Paulo era fazedor de tendas. Paulo tinha uma profissão. Atos capítulo 18, verso 3 diz que Paulo tinha uma profissão, tinha um ofício. E a gente sabe que esse ofício era fazer tendas. Quando ele fica na cidade de Corinto, ele fica na casa de alguém que é fazedor de tendas também, para ele poder fazer parte do mercado, para ele poder entrar no comércio ali e fazer suas tendas e remunerar a sua própria vida, para poder ser missionário. Então muitas vezes a gente tem a ideia de que para ser missionário ou para viver para Deus, alguém tem que me bancar. Embora haja sim espaço para isso, eu vou explicar isso aqui, também não significa que você é limitado a isso. Você pode também ter a sua vida e ter o seu ministério. Uma coisa não impede a outra, muito pelo contrário, uma coisa pode inclusive empoderar a outra. E quando eu assisti aquela palestra e vi ele mostrando que na vida dele ele era um advogado e ainda assim ele ministrava em tudo, inclusive no trabalho dele quando ele advogava para companhias grandes, eu pensei assim, meu Deus do céu, como eu fui fraco. Mas isso foi meu pensamento, tá? Não vamos confundir as coisas aqui e não vou colocar o peso do meu julgamento sobre a vida de outras pessoas. Mas eu me senti assim na hora, eu falei assim, porque eu achei que para viver para Deus, eu tinha que viver só para isso. Alguém tinha que me pagar para eu fazer só isso. Mas quando eu entendi, naquele momento, na vida daquele homem aquilo, e eu nem tinha encontrado nos textos de Paulo, depois, mais tarde, na minha vida, dentro do meu ministério pastoral, eu encontrei os textos de Paulo, que me libertaram ainda mais. E eu sempre tive um incômodo muito grande, porque no Brasil, infelizmente, a ganância do brasileiro, ele é ganancioso, ele fez com que o evangelho fosse difamado. Fiz um episódio só sobre isso, gente que abusa das pessoas, em termos financeiros, em nome de Deus, usando a igreja. E isso sempre me incomodou profundamente. E eu não queria ser confundido com esse tipo de gente. Eu não queria que o evangelho, nem eu, não era nem questão de eu ser confundido, porque eu fui confundido com isso a vida inteira, não tem como lutar contra. Bota o título pastor, pronto. Eu não queria que o evangelho fosse comprometido por essa imagem. E aí eu ficava sempre com essa agonia. Uma das coisas que sempre me aliviou essa agonia foi que a igreja adventista é uma igreja muito justa nesse assunto. Não tem como você ter ganância dentro do sistema dela, porque todo mundo vai ganhar igual, independente de quantas igrejas tem, independente de quantas pessoas são batizadas na sua igreja, independente de tudo isso. O retorno vai ser sempre o mesmo, então é uma coisa nivelada, é uma coisa até socialista praticamente. Eu falei que a igreja adventista é socialista, tá? Só tô dizendo que é um conceito que é de compartilhar o dinheiro dos pregadores de uma maneira igual. E isso sempre me aliviou nesse ponto, mas eu sempre me incomodei com o fato, ainda mais depois que eu vi essa palestra, de ter que viver pra isso, sendo sustentado por isso. Quando eu, Diego, pessoalmente, senti que eu queria sustentar isso e não ser sustentado por isso. Entende isso? E aí, encontrei esse texto de Paulo aqui que eu quero dividir com vocês hoje. Esse texto é bem interessante. O texto do fazedor de tendas, 1 Coríntios, capítulo 9, tá? Ele diz assim, ó, não sou eu porventura livre, deixa eu explicar o contexto antes de mais nada, no contexto aqui ele está falando sobre não escandalizar o irmão mais fraco. E nas igrejas, como eu falei para vocês, em Corinto ele vivia trabalhando, fazendo tendas, nas igrejas de Corinto, Paulo nunca recebeu dinheiro da igreja, Paulo sempre se sustentou para ser missionário em Corinto, ok? Você vai ver que Paulo não fez isso a vida inteira, teve igrejas que sustentaram Paulo, mas em Corinto ele não aceitou sustento, em Tessalônica ele também não aceitou sustento, só para citar duas aqui que eu tenho certeza, porque ele mesmo fala disso. Inclusive, na igreja de Corinto ele chegou a passar privações, ele diz. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9, você vai ver que ele passa privação e quem salva ele não é nem a igreja de Corinto, não. É a igreja da Macedônia que vai lá e salva ele. Então, Paulo até aceita, sim, trabalhar e ele diz mais, eu vou ler aqui para vocês, ele diz que o ministro tem que viver do evangelho. Então não tem nada errado em pastor receber para ser pastor. Não tem nada errado nisso. Não tem nada errado de você ser ministro e viver do ministério. Nada errado, muito pelo contrário, esse é o correto, ok? Mas, uma questão ali, talvez de exceção, não sei, mas em Corinto e em Tessalônica, ele não fez isso. Ele não aceitou a ajuda deles e ele se sustentou. Tendo dito isso, ele no capítulo 8 está falando sobre escandalizar o irmão mais fraco. Ele fala assim, olha, se você vai escandalizar alguém, é melhor você não fazer essa coisa que você tem que fazer. E ele dá como exemplo a sua própria história. Porque por alguma razão, em Corinto, ele estaria escandalizando os irmãos se ele estivesse recebendo o dinheiro deles. Então, para que esse escândalo não ocorresse, ele que tinha o direito a receber esse dinheiro, não aceitou receber. Então é disso que ele está falando aqui, e a gente vai ler o capítulo 9, verso 1 em diante. Não sou porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? E aqui ele cita todas as suas autoridades, né? Eu sou livre, ou seja, eu não estou sendo forçado a nada, a fazer as coisas que eu faço. Sou apóstolo, né? Então assim como os outros apóstolos recebem, eu também devia receber e viver disso, porque os outros vivem disso. Os outros apóstolos viviam disso, de doações. Não vi Jesus, nosso Senhor, quer dizer, eu sou um apóstolo com autoridade, porque eu vi
Jesus, né? Vocês estão tendo acesso a alguém que viu Jesus direto. Acaso não sois fruto do meu trabalho? Quer dizer, vocês só existem como igreja, vocês só são cristãos porque eu vim aqui, fiz o trabalho aqui, de missão aqui, e vocês foram convertidos. Se não sou apóstolo para outros, certamente para vocês eu sou. Verso 2. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. O fato de vocês existirem significa que eu sou realmente um apóstolo enviado de Deus, porque eu fui enviado para Corinto, cheguei aqui, montei essa igreja, e vocês são a prova de que Deus estava trabalhando no meu ministério. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Não temos nós direito de comer e beber? Posso ter o mínimo para viver, comer e beber? Eu posso ter esse direito? Vocês concordam comigo que eu tenho o direito de, no mínimo, comer e beber? Tendo eu feito todas essas coisas, sendo eu essa pessoa, ainda assim, não posso ter o direito de comer e beber? O que vocês acham? Entende? Ele está levantando aquelas lógicas que a gente já trabalhou aqui na série com vocês. Todo mundo que trabalha tem o direito a receber salário. Mas ele vai falar mais sobre isso. Deixa ele falar aqui. Verso 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então ele está falando aqui de Pedro, Cefas, né? E os demais apóstolos, está falando que eles não só recebiam dinheiro das igrejas para poder viver, como também recebiam auxílio. Eles não só eram remunerados, mas uma outra pessoa era remunerada para ser apoio, secretária deles, ajudar eles ali no processo de missão. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, hein? Por que só eu e Barnabé que a gente tem que ficar aqui fazendo tenda, eu e Barnabé temos que trabalhar aqui no comércio, na vida, nas coisas, para juntar o dinheiro para poder fazer a missão, e os outros apóstolos têm tudo bonitinho? Em outras palavras, ele não está reclamando não, ele está só construindo o pensamento para você entender o seguinte: se tem alguém que tem direito a receber salário das igrejas, é ele. Ele tem esse direito, ele e Barnabé. Mas, vamos lá, vamos deixar ele construir essa ideia, porque você vê onde ele vai chegar. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem se financia aí entregar sua própria vida numa guerra? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Quer dizer, eu estou falando isso daqui só porque eu estou pensando no meu próprio benefício? Ou isso não é o que a própria lei diz? Quem trabalha tem que receber salário. Quem trabalha tem que comer do fruto do que está trabalhando. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então aqui ele está usando aquela lógica que a gente já usou aqui, né? Explicando que o boi, quando trabalha, tem que deixar ele comer do alimento ali que ele está tendo acesso, porque ele está trabalhando. E ele fala: se essa é uma lei que Deus deu para boi, para ser humano não vale essa lei? Para boi é mais importante que ser humano? Claro que não, né? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. Que esperança? De receber. Está trabalhando por alguma coisa. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? O que é mais importante, espiritual ou material? Se a gente te deu o que é mais importante, que é o espiritual, será muito se vocês dessem pra gente bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Essa igreja de Corinto pagava para alguém, alguém que fazia trabalho espiritual com eles, recebia dinheiro da igreja de Corinto. Mas Paulo não, Barnabé não. E o que ele está dizendo aqui, né? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Ele está dizendo: se tem alguém que podia pedir alguma coisa de vocês, ou tem o direito de receber alguma coisa de vocês, sou eu e Barnabé. A gente tem todas as prerrogativas, a gente tem tudo, tem mais. A gente trabalhou, a gente fez isso aqui acontecer, a gente dedicou nossa vida nisso daqui, e no entanto a gente não pediu nada, mesmo tendo todo esse direito. Por quê? Se isso fosse virar um obstáculo pro evangelho, a gente não quer. E ele lembra que ele tá falando de escandalizar o irmão mais fraco no capítulo anterior. Então ele tá se usando de exemplo, ele não tá falando aqui de dinheiro. Paulo não tá dedicando essa parte para poder falar o quanto ele é bonzinho, ou o quanto eles estão devendo Paulo, nada disso. Ele tá falando isso aqui só para dizer assim: gente, a gente não tem que escandalizar as pessoas, porque isso vai causar um problema pro evangelho. Então é melhor você se abster de algumas coisas, porque isso vai acabar atrapalhando o evangelho, e a gente não quer que nada atrapalhe o evangelho. Por exemplo, eu tinha direito de receber e não quero receber. E não quero. Não é para me pagar. Não adianta vir tentar que eu não vou receber. Eu não quero receber. Mas por quê? Porque eu não quero que nada atrapalhe o evangelho. Porque por alguma razão em Corinto tinha gente recebendo dinheiro e essas pessoas provavelmente estavam causando escândalo. E Paulo falou assim: não vamos receber nada aqui. Não queremos nada de vocês. Precisa trabalhar o trabalho. E ele vai fazer exatamente isso. Vai lá e trabalha. E
Por isso que pra mim soa tão interessante entender essas coisas, porque eu entendo que hoje uma das grandes críticas que o evangelho recebe é de que tem gente que se beneficia do evangelho. Na minha vida pessoal, e eu não quero estender isso aqui pra nenhum amigo meu pastor, na minha vida pessoal, isso me incomodou o suficiente e eu entendo isso como sendo um obstáculo para o evangelho, porque eu nunca pensei em pregar pra dentro da igreja, nunca me interessei em ser pregador pra dentro da igreja, nunca me interessei em fazer isso. Embora a gente faça isso na maior parte do tempo, nunca me interessou isso. Eu sempre quis pregar pra quem tá fora da igreja, pra quem não conhece Cristo ainda. E pra esses, esse assunto é um obstáculo. Quando eu vejo isso daqui, eu me animo muito, porque eu vejo Paulo vendo a mesma coisa que eu tô enxergando, aprendo com o caminho que ele andou, o que dá pra fazer. E aí, vamos continuar lendo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Então tá certo isso. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então eu quero deixar isso bem claro aqui. Prega o evangelho, tem que viver do evangelho. Entendeu isso? Prega o evangelho, tem que viver do evangelho. Esse é o jeito normal de funcionar. Esse é o jeito correto, esse é o jeito padrão. Faz sentido que seja assim. Vive do evangelho, posso dedicar a só viver do evangelho, a pregar o evangelho. Tá tudo certo aqui. Por um ponto específico que tinha no contexto da época aqui do local, Paulo tinha condição de mesmo sustentar. Então, ele fazia as tendas e era missionário. E isso virou um padrão no mundo da missão, que é você criar um estilo de vida de missionários que vivem para a missão, mas que sustentam a própria missão, porque afinal de contas, falta dinheiro para a missão. Por quê? Porque o cristão não sabe ser dispenseiro, porque o cristão não se organiza, porque o cristão não sabe investir, porque o cristão não sabe usar o seu próprio dinheiro, porque o cristão não tem orçamento. Não falta dinheiro para a missão. E como é que faz a missão? Não faz, né? Não. Tem gente que faz assim mesmo. Tem gente que vai pegar do seu e vai lá e vai fazer. Tem gente que vai construir uma vida profissional em cima de uma vida missionária. Ou uma vida missionária em cima de uma vida profissional. Entende isso? Esses são os fazendores de tendas. Eu quero apresentar esses caras para vocês. Eu quero que você aprenda que existe esse caminho. Eu quero que você que aí não se tornou um pastor ainda, ou quer se tornar, ou quer ser um missionário, ou nunca vai se tornar porque não dá, porque questões da vida, eu quero que você entenda uma coisa. Você pode ser um fazendor de tenda. Você pode ser um missionário que dedica a sua vida para a missão, sim, mesmo tendo um trabalho secular, como Paulo tinha fazendo tenda, ok? Dá para fazer isso, tá? Não tem desculpa do tipo, eu queria muito viver a minha vida para Deus, mas para isso eu precisava largar tudo, fazer teologia e virar pastor. Não precisa. Não precisa. Você consegue, em qualquer situação que você esteja, fazer isso. E eu não estou falando do ponto de vista de alguém que está vivendo da obra. Porque nesse exato momento, vocês já viram por aí, já devem estar vendo nas redes sociais, eu tenho meu próprio trabalho. Eu sustento meu próprio trabalho e a minha missão, porque eu só estou aqui nos Estados Unidos gastando em dólar. Você sabe muito bem quanto que o dólar tá. Eu só estou aqui nos Estados Unidos gastando em dólar. Eu estou aqui fazendo estudo, fazendo mestrado aqui, que é uma coisa para missão, porque eu não vou receber nenhum retorno de volta o dia que eu me formar, o dia que eu mestre em teologia. Não tem retorno disso em lugar nenhum. Nunca vou receber de volta esse dinheiro que eu estou colocando. E eu estou fazendo exatamente isso nesse momento da minha vida, então eu não estou falando da distância ou do pedestal de alguém que está só vivendo do evangelho, né? Porque eu não estou vivendo do evangelho. E para falar bem a verdade para vocês, estou muito feliz em estar fazendo isso nesse momento que eu estou. E eu espero que você entenda, inclusive, o fato de que o pastor Diego, que você conhece por tantos anos como sendo pastor, está fazendo sim outros trabalhos, como o fazendor de tendas Paulo fazia outros trabalhos, para que a minha missão não pare, para que eu continue vivendo da missão, para que eu tenha tempo para vir aqui fazer esse vídeo, sabe? Eu parar e gastar esse tempo que eu tô, olha quanto tempo que eu já tenho nesse vídeo aqui, 20 e poucos minutos que eu tô aqui gravando esse vídeo, e o estudo que eu fiz antes para gravar esse vídeo, o texto que eu fiz para gravar esse vídeo, o editor que tá sendo pago para gravar esse vídeo, tudo que tá acontecendo aqui, para que isso aqui, que é o meu ministério, seja possível, só é possível porque eu tô fazendo tenda nesse exato momento. E você também pode. Você também pode viver para o ministério de Deus fazendo tenda com a sua profissão secular. Você só precisa mudar isso na sua cabeça, se organizar financeiramente para virar um dispenseiro de Deus, e você vai sim conseguir fazer assim como o Dr. Mauro Braga fazia lá na Igreja do Tatuapé. Não sei se ele está fazendo ainda, mas fazia lá na Igreja do Tatuapé, que me inspirou com a sua história, com a sua vida, assim como eu estou fazendo aqui também, muitos estão fazendo, e não é uma questão aqui, quero deixar isso bem claro e falar com muita humildade, que aqui não é uma questão de falar, olha, esse missionário é melhor do que esse missionário. Não é. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pedro era tão missionário quanto Paulo. Ele vivia do evangelho. Por alguma razão não dava para sustentar com a pescaria o evangelho ou a pregação ou o que ele fazia. Paulo era outra história.
E é interessante ver que Paulo trabalhava para os gentios, então era muito mais difícil para ele, porque trabalhava para gente que não estava aculturado na religiosidade, enquanto Pedro trabalhava com gente que estava aculturada na religiosidade e já estava acostumado com o sacerdócio, que era sustentado pela própria religião. Paulo não, ele está lidando com outro grupo de pessoas. Então, quanto mais missionário você for, quanto mais você for lidar com gente que não é da sua fé, mais você vai acabar pendendo para o modelo fazedor de tendas, porque tira os obstáculos do evangelho na hora de pregar o evangelho. Vamos continuar. Ainda não terminei, estou quase acabando. Vem comigo. Vou ler de novo. Verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Olha, Paulo está falando que tem uma glória nisso aqui. Vou explicar essa palavra glória aqui, porque pode soar como um orgulho, mas você vai entender já o que é a glória dele. Você já vai entender que ele mesmo vai explicar. Se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Tá? Se eu estou pregando o evangelho, não tem nenhuma glória para mim aqui. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Não é uma questão, não é uma coisa que eu faço voluntariamente, é uma obrigação que eu tenho. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então Paulo de alguma maneira vê isso como uma obrigação, como um dever que ele tem que cumprir. E ele vai explicar isso. Se eu faço de livre vontade, tenho recompensa, tenho galardão. Galardão aqui é recompensa. Então se eu faço isso livremente, é porque eu tenho alegria de fazer isso, me dá prazer em fazer. Mas, se constrangido, que é o caso dele, porque ele fala, eu faço por obrigação, ai de mim se eu não fizer. Se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Paulo está dizendo assim, ó, eu faço porque eu tenho que fazer. Não faço por... Não é que me dá uma alegria fazer isso, assim, como se fosse tão bom quanto deitar numa rede diante de uma praia. Não. Isso não é o galardão. Tá? Eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu sou dispenseiro, é por responsabilidade. Paulo está dizendo assim, ó, eu tenho a verdade, eu tenho a salvação, eu conheço Cristo Jesus. Se eu não distribuo isso, ai de mim, porque eu sou um tremendo egoísta, eu sou um miserável, eu sou o pior tipo de gente que tem, porque eu conheci a verdade, encontrei com ela, conheci o amor e não compartilhei. Então eu sou o cara mais irresponsável, porque eu tenho para mim, recebi a maior dádiva possível e não distribuí e não compartilhei. Então eu quero que você entenda uma coisa, na cabeça de Paulo era dever, porque ele tinha uma grande bênção, a graça na mão dele. Ele falou assim, eu tenho que distribuir isso para os meus irmãos. E esse dever, é claro que é um dever de amor, não é um dever de lei, né? Ele não faz pela lei, ele faz pelo amor que ele tem pelas pessoas. Então se você conhece a Cristo e ama as pessoas, é um dever pregar o evangelho. É uma necessidade, é uma responsabilidade, não é um prazer. É outra coisa. É lógico que você vai tirar prazer disso, ele já vai te explicar como, mas você não faz isso por conforto. É o tipo de coisa que você fala assim, como um ser humano natural, acorda de manhã e fala assim, eu vou pegar o evangelho porque eu fico muito feliz fazendo isso. Não. Não é por isso. Ainda que haja essa felicidade em fazer, não é essa a motivação. A motivação é responsabilidade pelo irmão. Cara, Jesus vai voltar e eu não estou preocupado com o meu irmão. Como assim? Eu sei que ele vai voltar e eu não estou falando isso pro meu irmão. Então eu não amo meu irmão. Então é por uma responsabilidade de ser dispenseiro. Ele entende que lhe foi confiada uma coisa que ele tem que distribuir. É por isso que ele faz. Com motivação inicial, com motivação principal. Mas ele não tira prazer disso? Não, ele tira sim. Aqui está a glória que ele está chamando. Aqui está o galardão dele. Ó. Nesse caso, qual é o meu galardão? Verso 18. Qual que é a minha alegria? Qual que é a minha recompensa? Qual que é a minha glória? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Paulo está dizendo assim, ó, há uma alegria no meu coração quando eu dou de graça o que Deus me deu de graça. Há uma alegria no meu coração quando eu faço isso. Eu sinto prazer em dar para vocês sem estar recebendo nada de vocês. Isso me alegra, isso me alegra. Eu faço porque eu tenho que fazer, porque senão vocês vão se perder, porque eu amo vocês, eu quero que a coisa dê certo, que as pessoas encontrem a Cristo. Mas a minha alegria está em fazer isso de graça. Porque mais aqui, sai da boca de Paulo, né? Mais importante é dar
do que receber. Paulo entende essa ideia do dispenseiro. Ele sabe que o prazer do dispenseiro está em pegar o que ele recebeu, ajudar o seu irmão. Então Paulo, ele tem essa alegria de alguém que quer doar e não quer receber. Ele até pode receber. Teve uma hora que ele passa privação, o pessoal da Macedônia vai lá e salva ele. Tudo bem. A alegria dele não é essa. A alegria dele é dar porque ele recebeu de graça de Deus. Essa é a postura do missionário cristão, que vai abrir portas na mente e no coração daqueles que ainda não conheceram o cristianismo. Então, seja lá quem você for, qualquer profissão que você tenha, você é um dispenseiro. Se você é um pastor, se você é dedicado para essa obra, você é um dispenseiro da sua palavra. Você recebe para viver para isso. Se você não é, você pode ser. Você pode viver com o que você recebe de maneira organizada para viver o seu ministério. E essa é a melhor relação que o cristão pode ter com o dinheiro.